Estamos começando Saúde e Companhia, o programa que cuida da sua saúde e da saúde da sua família. Escreva para o nosso endereço eletrônico, mandando a sua sugestão. Anote aí, agnello@solar.com.br. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, os avanços da cirurgia plástica. Para isso vamos entrevistar o cirurgião plástico, Dr. Múcio Porto. Saúde e Companhia tem a grande honra de receber o cirurgião plástico, Dr. Múcio Porto. Ele que é membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões Plásticos e também do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Doutor Múcio, muito obrigado por participar aqui do Saúde e Companhia. Obrigado pelo As convite. pessoas hoje estão se cuidando mais, estão se gostando mais de si e por isso estão procurando mais a cirurgia plástica? Eu acho que as pessoas hoje têm mais acesso a essas técnicas, a essa especialidade e até por uma diversidade maior de profissionais que nós temos no Brasil e principalmente em Brasília, onde nós vivemos. Isso divulga muito a técnica e dissipa muito a oportunidade que as pessoas têm de acesso a essa especialidade médica, né? Eu acho que a autoestima, a procura de se sentir bem com a comunidade em que vive, com o próximo e tudo, ela sempre existiu. Mas por uma desinformação, uma dificuldade financeira ou mil outros motivos, ela foi um pouquinho mais difícil do que é hoje. Os recursos hoje, por exemplo, no caso da cirurgia reparadora, a cirurgia plástica tem uma importância extraordinária, são lesões, mutilações, o caso dos queimados. Isso, por exemplo, a cirurgia tem respondido para dar esse suporte mais estético a essas pessoas que têm lesões mais graves? Até um tempo atrás existia uma divisão entre cirurgia reparadora e cirurgia estética dentro da cirurgia plástica. Inclusive a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica houve uma época em que dividiu essa questão. E hoje não, eles voltaram à denominação de simplesmente cirurgia plástica. Ou seja, não dá para você dividir o que é estético do que é reparador. Por exemplo, se você tem uma mão queimada e você desfaz aquelas cicatrizes, você dá um aspecto estético àquela mão. Você não pode simplesmente abrir um dedo, deixar uma coisa que não lembra uma mão normal. Ou seja, seriam cirurgias eminentemente reparadoras. E existem as cirurgias eminentemente estéticas, ou seja, uma retirada de pele de pálpebra, ou, enfim, um preenchimento de lábio e tudo. Mas, na verdade, se você lida com uma pálpebra, você também lida com a função palpebral. Portanto, também passa a ter um cunho reparador. De modo que essa questão da divisão, ela não é muito mais aceita, não. Existem várias nuances da cirurgia plástica, desde a microcirurgia, a craniofacial, a cirurgia dos fissurados, dos queimados e também a cirurgia estética, né? E uma nova subespecialidade que nós temos é a medicina estética, que são procedimentos de consultório, de cunho estético eminentemente, que compõem esse universo da cirurgia plástica. Quem procura mais? É o homem ou a mulher a cirurgia plástica? Isso aí é uma curiosidade, ainda são as mulheres. Mas a procura do homem ela está aumentando. Por quê? Em primeiro lugar, a posição da mulher tem mudado nas últimas décadas e, portanto, a nova posição do homem também tem que mudar. Ou seja, o homem ele não tem mais essa coisa de você não se cuidar ou de um hidratante ser coisa feminina ou porque uma cirurgia estética te diminuiria a sua masculinidade. Isso daí tem acabado. Mas também porque hoje nós temos técnicas menos invasivas, menos evidentes, para aqueles, principalmente, que não têm aquela segurança de expor que fez um procedimento. Existem coisas menores, não de importância, mas de dimensão, de agressividade, e que não denunciam tanto que foi feito um procedimento. Por exemplo, a aplicação de toxina botulínica na região do pé de galinha, pequenos preenchimentos de sucos e tudo. Então, isso tem trazido os homens, nós homens, temos participado mais desse tipo de consultório. E tem uma preocupação que atinge os homens, que é a questão da careca. Qual é a solução que a cirurgia plástica está apontando aí para resolver esse problema tão, né, já secular com relação à perda de cabelos na cabeça? Existem duas frentes aí. Existe a frente clínica, que seriam medicamentos. No caso, o finasteride, que é a droga mais recente, que existem vários nomes comerciais. O finasteride combate a ação hormonal em cima de um embasamento genético. Ou seja, eu tenho calvície, porque alguém na minha família me transmitiu a genética. Mas os hormônios masculinos, eles aceleram esse processo de perda.
Então, da parte clínica, o tratamento da calvície tem sido feito com o uso de drogas e agora também com o uso de engenharia genética, que talvez daqui a 2 anos, 3 anos, exista alguma coisa mais prática para se fazer. E a segunda frente é a área cirúrgica mesmo. Aí nós temos os implantes de cabelo. Os implantes podem ser feitos com o próprio cabelo do paciente, no caso é retirado uma fita de tecido da região da nuca, esse tecido ele é picotado e são feitos vários furinhos na região da calvície e são implantados fios a fios. Existe um estigma do implante, que nós dizemos mal feitos, né? Até porque a técnica não era tão apurada alguns anos atrás e também, claro, passa pela capacitação técnica de quem faz, mas que são chamados de cabelos de boneca. Então, porque eram colocados tufos muito volumosos e isso denunciava muito. Hoje em dia nós fazemos 1 a 1 cada fio, então dá uma naturalidade maior. E a gente tem uma outra opção que são os fios sintéticos também, que tem que ter um cuidado muito grande, tem que ser feita uma limpeza mensal e tudo. E esses fios eles podem ser colocados em pessoas que não têm uma indicação para o implante natural. Por exemplo, pessoas que não têm de onde tirar o fio, ou pessoas que têm cabelo, mas é um cabelo de uma qualidade ruim, e enfim, tem que ser avaliado. Então, no caso do uso do medicamento, seria aplicado em que época, mais ou menos? Ou seja, não adianta se ele já estiver completamente careca, ele tem que ser numa fase inicial? Não, aí tem que ser avaliado. Por exemplo, aquela calvície que está se instalando num garoto de 20 anos, de 18, de 25, quer dizer, e que não tem ainda uma área tão definida, a gente sempre começa com um tratamento clínico. Até porque o implante de cabelo, ele não dá um resultado tão evidente da primeira vez. Para uma calvície, por exemplo, como a minha, que eu ainda não fiz por absoluta falta de tempo, mas quando é feito um tempo cirúrgico só, quando você ainda tem um certo volume de cabelo, você não tem um resultado tão evidente. Então, e não só por isso, mas também porque a maioria das quedas de cabelo nessa fase da terceira década de vida são realmente frutos da genética e também de um papel hormonal, e que você ainda tem bulbo viável lá. Portanto, se você usa o medicamento, muitas vezes você nem tem que fazer o implante. Então essa é uma dica importante. Ou seja, quer dizer, essa juventude, até o homem ao procurar, né, o recurso médico, a cirurgia, se preocupar com a sua estética, ele pode procurar numa fase que ainda pode ser tratado com o medicamento e não precisa nem chegar ainda na cirurgia, né, doutor? Até porque a cirurgia, ela não é, nenhuma cirurgia, você sabe bem disso, não é isenta de riscos, né? Você tem que prevenir contra problemas clínicos, problemas de cicatrização. No caso do implante de cabelo, existe uma perda de 10% a 15% do que você implanta e tudo. Então, você não vai implantar como a primeira arma, não. Eu acho que tem que ter muito critério nisso, porque muitas vezes uma cirurgia não oferece à pessoa aquela... não atinge a expectativa do paciente. Muitas vezes quando não é muito bem conversado. Então, é quando realmente o tratamento clínico não tem oferecido uma boa resposta. E nesse caso, o que o tratamento não ofereceu, que a opção é a cirurgia, responde bem isso do ponto de vista da satisfação do paciente? Responde sim. Da sua experiência já... Mas aí, na medida em que é feita uma boa conversa pré-cirúrgica. Desculpa, é a consulta médica. Então, muitas vezes o paciente ele tem que procurar o profissional depois de avaliar o trabalho dessa pessoa, de saber da capacitação técnica dessa pessoa, porque ninguém faz milagres e nenhum médico tem o controle total sobre uma evolução cirúrgica, por melhor que sejam as mãos de quem opera e tudo. Então, eu acho que a conversa muito bem estruturada em relação a complicações e possibilidade de sucesso e tudo, e quanto ao cuidado depois da cirurgia, quanto à orientação, por exemplo, de que o cabelo nasce depois de 3 meses e que ele encorpa até 10 meses, portanto, uma reavaliação para se pensar talvez até de um segundo implante só depois de 10 meses. Então, desde que haja um bom entendimento disso e um bom acompanhamento, a satisfação tem uma taxa muito alta. A pergunta natural de quem está decidido a procurar um médico é justamente quem procurar, são essas preocupações, e você colocou inclusive algumas dicas importantes, que é seguramente a dúvida que um paciente tem de como procurar, se o resultado é bom, se é satisfatório e o que deve fazer. Nesse caso, nós estamos bem servidos aqui no Distrito Federal, temos profissionais capazes. Absolutamente, muito bem servido.
Eu acho que Brasília é um centro de excelência em várias áreas, né? Essa coisa de que Brasília é melhor médico, melhor hospital, a ponte aérea, isso é ridículo. Isso é ridículo. Quem tem a oportunidade de viajar e já foi a Nova York, São Paulo, ou Araxá, ou qualquer lugar assim, sabe que todos os lugares têm coisas boas e coisas menos boas. Portanto, parte do princípio de que você tenha consciência de quem você está escolhendo. Brasília, nós temos profissionais da mais alta qualidade, por exemplo, na cirurgia plástica também. Existem pessoas de várias partes do país que vêm para cá, como médicos, e como pacientes também. E isso mostra que há uma qualidade aqui. Praticamente todos os cirurgiões plásticos pertencem à Sociedade de Cirurgia Plástica Brasileira e que estão frequentemente comparecendo a reuniões, não só aqui em Brasília, mas também a congressos nacionais e fora, e que, portanto, existe um leque de opções muito grande. Basta a pessoa conhecer essas pessoas, enfim, trocar ideias e sentir uma empatia. Graças a Deus nós temos várias pessoas boas. E em cima disso tem que haver ainda a empatia, né? Afinal, você, como paciente, você se entrega ao profissional. Então, você tem que se sentir seguro. Isso é muito importante. Sobretudo, dar uma tranquilidade para a nossa população. O doutor Múcio mesmo tem formação aí, estudou, né, com Pitangui, tem formação no exterior também. E isso mostra que nós temos profissionais qualificados, né, em diversos ramos do conhecimento médico. Mas uma pergunta que seria inevitável era quanto custa fazer uma cirurgia dessa? Múcio, é caro fazer essa cirurgia aí de implante de cabelo? Olha, Agnello, eu acho que é muito barato. Pelo que há de recuperação da identidade, pelo bem-estar que causa, é óbvio que aqui a gente não vai discutir valores em si, porque cada caso é um caso, cada paciente precisa de maior número ou menor número de implantes e tudo. Mas o que acontece hoje é que, como a gente estava conversando sobre o número de profissionais e de qualidade de profissionais e de acesso e de estabilização da economia e de vários fatores, eu acho que está bem acessível às pessoas esse contato não só com o implante de cabelo, mas com todas essas técnicas. Porque o que acontece, só uma coisa, a cirurgia estética, os planos de saúde não cobrem, claro, e também convênios, etc. Então, o que se faz é que é uma adequação à situação de cada pessoa. Você não tem, muitas vezes, um preço tabelado. Você tem aquela técnica, aquele caso, depende de tanto tempo, etc. Mas você tem que sentar, como é um princípio da medicina, com cada paciente para ver com que condições ele pode arcar com aquele procedimento. E assim a coisa funciona. Tem um tema também que a cirurgia plástica avança bastante, que é essa parte do rejuvenescimento. Então, são várias técnicas, né, que têm respondido bastante. Isso também as pessoas estão procurando mais, tanto homens como mulheres, nessas técnicas de rejuvenescimento. Claro, lógico. Quem não vai envelhecer, né? Homens e mulheres e tudo. Então, hoje em dia existe uma procura não só dos pacientes com as técnicas, mas de quem estuda essas técnicas para os pacientes. Por exemplo, existem não só as cirurgias consagradas de rejuvenescimento, que nós chamamos de lifting, né, do inglês britânico, que seria o levantamento da face, porque o envelhecimento, a face, como se diz no Nordeste, arreia. Né? Então a gordura daqui desce para cá, esvazia-se a órbita, as bolsas aparecem, etc. Então o resultado seria uma queda da face e o tratamento seria um levantamento com um corte que jamais, ou pelo menos nos próximos anos, não vai ser substituído. Porque se você tem o tecido que desce, você precisa recolocá-lo num lugar próximo do que seria. Agora, para a qualidade de pele, nós temos vários lasers já sendo desenvolvidos que funcionam muito bem, no caso para linhas de expressão, para melhoria do fotoenvelhecimento, que seria o uso excessivo de sol e a pessoa envelhece, e é um fator de envelhecimento, não só de câncer de pele, e produtos, por exemplo, de preenchimento de rugas, de aumento de lábio, a toxina botulínica, que é consagrada no mundo inteiro, que diminui a ação dos músculos que fazem as linhas em torno dos olhos, da testa, entre as sobrancelhas, e outras técnicas de estimulação muscular, de videoendoscopia, que é uma coisa muito interessante para o tratamento da queda das sobrancelhas. Por exemplo, há algum tempo atrás, era necessário se fazer um corte de um lado a outro das orelhas, né, de uma orelha a outra, se descola a testa para tratar a musculatura que causava as rugas e também para a queda da sobrancelha. Hoje em dia, assim como existe a videoscopia para vesícula e tudo,
nós temos para testa também, em alguns casos, de terço médio da face. E que economiza cicatrizes. Ao invés daquela cicatriz grande, a gente faz cicatrizes simplesmente no meio do couro cabeludo e tudo. Então, a minha impressão, eu acredito que o futuro promete estimulações de colágeno para flacidez de pele, laser para esfoliação e também estimulação de colágeno, videoendoscopia e pequenas injeções para tratamentos de rugas dinâmicas e preenchimento de sulcos. E agora, é claro, se for uma queda facial importante, eu acho ainda um pouco difícil que o laser ou qualquer tecnologia substitua o bisturi. Eu acho que tem que se cortar, descolar um pouquinho, levanta a estrutura e a pele vai por consequência. Como a população está vivendo mais, quer dizer, com essas técnicas significa que pode viver mais e com uma aparência que agrada mais. Mantida essa aparência ou próximo que é de fundamental importância. Mas tem outra parte que envolve, sobretudo, as mulheres, que é essa parte da mama. Então, a cirurgia plástica de mama também é uma das muito procuradas. Como é que está isso? Você mesmo tem desenvolvido bem essa, que é uma técnica também nova, né? Que é a videolipo. A vibrolipo. Vibrolipo. Na verdade, nós não desenvolvemos a técnica, simplesmente nós associamos. Bom, antes de mais nada, eu acho o seguinte, toda mulher vai ter uma flacidez de mama ao longo da sua vida. Cada ciclo menstrual você encharca o tecido da mulher e esse encharcamento jamais vai ser dissipado. Portanto, além de haver uma retenção de líquidos, você distende a pele e retrai, e distende e retrai. E isso desencadeia um processo de flacidez, por exemplo, na mama. E se você amamenta, quer dizer, se há uma amamentação e tudo, a lesão passa a ser muito maior. Portanto, a queda da mama é inerente à mulher mesmo. Por isso, o uso do sutiã retarda um pouco essa coisa. Mesmo a mama operada tem que se usar o sutiã. É bastante interessante isso. Agora, em relação à técnica que a gente estava falando, hoje em dia existe uma procura para diminuição das cicatrizes. Existem mamas muito grandes, volumosas, que não dá para não deixar o T invertido. Mas hoje nós temos técnicas, por exemplo, a periareolar, que é só em torno da areola, a cicatriz, que tem uma indicação muito restrita. É para aquela paciente que tem uma mama volumosa, uma garota de 18, 19 anos, que não tem ainda a queda da mama, porque a técnica, nas melhores mãos, ela sempre deixa uma certa queda. Portanto, se já há uma queda anterior, ela fica mais acentuada. E existem técnicas, aí agora sim, voltando ao que a gente estava comentando, a técnica de Arieptangui, que outros chamam de peixinho, e losangular, etc., onde é tirada uma elipse de pele na mama e é feita uma ascensão da mama e costurada. Nós associamos, algumas pessoas no mundo também, e aqui, a uma lipoaspiração no tecido mamário para tentar reduzir o número de cicatrizes. Então, ao invés de se fazer aquele corte muito grande, tenta-se fazer primeiro um pequeno furo na pele da mama, há uma lipoaspiração com um aparelho que vibra e, portanto, é próprio para tecidos mais rígidos, como a mama, e destrói o tecido gorduroso, portanto, diminui o volume. Com isso, diminui-se em parte, ou, claro, em alguns casos, a necessidade da remoção da pele. E como o aparelho vibra, chama-se um vibro-lipoaspirador. E quando é associado a uma técnica de mama, então chamamos de vibro-lipo-mamoplastia. Que é uma coisa interessante porque você tira tecido, não precisa tirar com bisturi, o inchaço é muito maior e tudo, e você realmente consegue economizar a cicatriz horizontal, em alguns casos. Evidentemente que não é, claro que tem que se passar por uma consulta, etc. Mas já é um caminho na tentativa de se economizar cicatrizes, já que não se domina totalmente a evolução de uma cicatriz. E a mama volumosa, quer dizer, causa também problemas importantes do ponto de vista orgânico, né, para a paciente, coluna, etc. Então, isso a mulher tem procurado, além desse aspecto mais estético, também que está interferindo na sua própria saúde. Eu acho que toda cirurgia estética ela tem um cunho funcional. Eu acho que a cirurgia estética ela é comparável à psicanálise. Eu acho que não dá para dividir isso. Existem questionamentos, por exemplo, de deformidades, tipo uma mama muito grande, um nariz deformado, ou uma sequela de queimadura, ou seja lá qual for, que causam problemas psicológicos de extrema gravidade, inclusive de privação desse indivíduo do convívio social, e com tudo o que isso possa acarretar. De modo que a discussão é, por exemplo, você tem um nariz muito grande que altera toda a sua personalidade, traz problemas emocionais, etc. O que é mais válido? Você fazer uma terapia antes ou você operar esse nariz logo?
Quer dizer, o cunho, a importância disso é seríssima. Sem dizer, por exemplo, a mão queimada, a mulher que perde um seio por um câncer, e a criança que nasce com uma fissura, e toda a gama de patologias que nós tratamos. Então, tem um cunho, uma importância muito grande. E essas próteses também de seio, no caso do câncer, também veio, digamos assim, elas responder? São absolutamente seguras. A prótese silicone, ela já foi absolvida da acusação de câncer. Claro que tudo você tem que estar observando. Mas foi feita uma avaliação no final de 98, nos Estados Unidos, em que provou que a incidência de câncer em mulheres que não tinham prótese de mama era maior do que aquela incidência nas mulheres que tinham prótese de mama. Portanto, não é que a prótese evite o câncer, mas há alguma coisa que causa a presença da prótese em que ativa o sistema imunológico e que evita ou diminui a incidência do câncer. O que se discute hoje são materiais mais naturais, que evita o endurecimento da mama, etc. Então, as próteses de mama, hoje em dia, são feitas de silicone, existe óleo de soja e soro fisiológico, mas não dão a naturalidade que o gel de silicone dá. E o que se discute é a cobertura da prótese. Silicone não vaza, não vai para o cérebro, não vai para o fígado, não causa depressão. Quantas pessoas têm depressão e não têm prótese de silicone? Quantas pessoas têm cirrose e não têm? Então, o que se discute, na verdade, é isso, é a durabilidade da prótese e se ela vai realmente endurecer ou não. Agora, a segurança dela não tem, pelo menos na cirurgia plástica mundial, não se discute. Para não deixar de fazer uma pergunta importante, doutor Múcio, que é essa com relação à lipoaspiração. Quer dizer, quem precisa, digamos assim, fazer uma cirurgia como essa, ainda tem um certo receio, mas é feito em grande quantidade. Há algum risco com relação à lipoaspiração? A gente estava brincando aqui, que lipo rima com morte, né, na cabeça das pessoas. Todas as cirurgias têm seus riscos. Quando o paciente fica sobre uma cama, ele tem uma estase venosa nas pernas, ele pode ter uma trombose venosa. E isso não é próprio de qualquer cirurgia plástica, é próprio de qualquer pessoa que fica sobre uma cama. Portanto, não só essa complicação clínica que nós chamamos, mas, por exemplo, infecções generalizadas, hemorragias, etc. Isso é próprio de uma atividade que você está alterando o equilíbrio corporal. Agora, a gente fica de braços cruzados esperando acontecer? Não. A gente toma medidas. Existem drogas que evitam a formação de trombos, existem remédios antibióticos que evitam infecções, existem procedimentos de enfermagem que são absolutamente importantes, como, por exemplo, andar o mais rápido possível depois de uma cirurgia, movimentar os braços e as pernas, etc, etc, etc. E agora, em relação à parte técnica, absolutamente técnica dos procedimentos, a lipo tem o seu perigo na medida em que não haja, eu acho, uma capacitação técnica, noções de anatomia, bom senso e uma extrema atenção naquilo que você está vendo. Casos, por exemplo, de perfuração de intestino, são como aviões que caem. Você tem que saber o que aconteceu com aquela cirurgia em si. Não é próprio da lipoaspiração morrer. Isso é ridículo. O profissional que está executando, ele tem que ter a segurança daquilo que ele está fazendo. Fatalidades acontecem, é óbvio, em qualquer campo do conhecimento humano, né? Mas a lipoaspiração, agora voltando ao início da nossa brincadeira, ela é a cirurgia mais simples. Você tem um furo, um sistema de seringa ou de aparelho que suga uma gordura que é absolutamente frouxa. Portanto, pessoas gabaritadas e não gabaritadas realizam essa cirurgia. Não é qualquer médico, por exemplo, sem desmerecer a minha área, mas que faça uma cirurgia neurológica. É uma dificuldade técnica imensa. Então, agora na contraponta à lipoaspiração, mais uma vez, é uma coisa muito simples. Portanto, várias pessoas fazem, portanto, a incidência em mãos não tão habilidosas, ela vai mostrar uma incidência maior de complicações. Mas todo tipo de cirurgia tem problemas, é claro. E o paciente que acha que não tem, não opere. Porque o médico não é Deus, o médico ele é falível, existe toda uma falibilidade biológica de qualquer processo e o paciente tem que ter a consciência. Essa coisa de que o médico é o vilão, isso tem que acabar. O médico, ele antes de mais nada, é uma pessoa que existe para ajudar as pessoas.
Se a capacitação técnica dele não combina com a índole ou o caráter dele, isso é uma outra história. E você tem que saber disso quando você optar pelo profissional. Porque se você contratar esse profissional para fazer um trabalho, você está dando o aval a ele de realizar aquilo que ele pensa que está buscando para a sua autoestima ser tratada. Portanto, confie no seu médico. Eu quero agradecer a participação do Múcio aqui no Saúde e Companhia. Excelente entrevista, muito esclarecedora. Eu sei que o tempo é até pequeno, vamos te convidar outras vezes para participar aqui do nosso programa. Por hoje é só e até a próxima semana.